Olá, meus amigos do canal, tudo bom com vocês? Professor Alessandro. E hoje trazendo uma aula importante, que principalmente dada no 8º ano do ensino fundamental, tá bom? Que é a fatoração de polinômios. Exatamente. O que é a fatoração? Ele é um processo muito utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. E ao escrever um polinômio, com uma multiplicação de outros polinômios, frequentemente conseguimos simplificar uma expressão. Então, vem comigo para essa aula muito interessante, que vou mostrar a partir do próximo slide, tá bom? E desde já eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, comentário e vem comigo para a aula. Vamos ver aqui os tipos de fatoração. O primeiro deles, fator comum em evidência. A gente usa esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Esse fator pode conter número e letras e será colocado na frente de um dos parênteses. E como fica isso? Vamos ver aqui no exemplo. Os tipos. Bom, na prática, né, que a gente vai fazer esses seguintes passos. Primeiro passo, identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e letras que se repetem em todos os termos. Tá? A gente está falando de fator comum em evidência. No segundo, colocar fatores comuns, números e letras, na frente dos parênteses, em evidência. Em terceiro, colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. No caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. Então, como é que a gente vai agir nesse caso? Uns exemplos. Qual a forma fatorada deste polinômio? 12x mais 6y menos 9z. Primeiro, a gente tem que identificar nesse exemplo um número, né, que tem que identificar, no caso um número 3, que divide todos os coeficientes e que não existe nenhuma letra que se repete. Tá vendo? X, Y e Z não se repete. Então tem um número, né, que a gente pode usar, que é o 3, que vai ficar em evidência, que ele divide da divisão exata em todos os termos, tanto no 12, quanto no 6, quanto no 9. Tá bom? Então a gente vai colocar o 3 na frente dos parênteses, dividindo todos os termos por 3, e o resultado iremos colocar dentro dos parênteses. Como assim, professor? Vamos lá. 12x mais 6y menos 9c é igual a 3, fora dos parênteses. Entre parênteses fica o quê? O que ficou em evidência? Qual fator, então, nesse caso, ficou em evidência? Foi 3. Tá? Então, 3 que multiplica 4x mais 2y menos 3z. Como não existe nenhum número que divide ao mesmo tempo 2, 3 e 1, não iremos colocar nenhum número na frente dos parênteses. Tá bom? Então, esse primeiro exemplo, já fatoramos 12x menos 6, mais 6y menos 9c é igual a 3, e multiplica 4x mais 2y menos 3z. O 3 é o fator comum em evidência. Tá bom? E nesse caso aqui, fatore 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a à quarta. Nesse caso, a gente tem que ver que 2a ao quadrado b, dividindo por A2, dá o quê? 2a ao quadrado menos 2, tá? B, que é igual ao quê? A 2b. Se você pegar 2a ao quadrado com ao quadrado, corta em cima e embaixo, vai ficar 2a, né? 2 menos 2 ali, do a ao quadrado, tá bom? Fica 2b.
A ao quadrado em cima e embaixo vai cortar, porque aqui é uma divisão, tá bom? 2b. Vamos fatorar todos eles por a ao quadrado, tá bom? Porque a ao quadrado é o termo comum em evidência, nesse caso. Então, como fica, né, nesse próximo aqui? 3a ao cubo c dividido por a ao quadrado, dá 3 menos 2, tá bom? No caso lá, 2 menos 2 ali no em cima, no exemplo do 2a, 2b. No 3a ao cubo c dividido por a ao quadrado é igual a 3a ao cubo menos 2. 3 menos 2, 1. Então, fica 3ac. O a ali é como se tivesse um 1 elevado. E fatorar o último termo ali são 3 termos, tá? 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a quarta. Agora faltou a quarta, a 4 dividido por a ao quadrado, que é o termo comum em evidência, que dá a ao quadrado. Tá bom? Então, como fica a forma fatorada? A ao quadrado, que multiplica 2b mais 3ac menos a ao quadrado. Perceba que no exemplo lá a gente fez com um fator pelos números, tá bom? 3 é o fator comum que divide o 12, o 6 e o 9, tá bom? E agora, nesse caso, são 3 monômios que a gente colocou o a ao quadrado em evidência, porque o a ao quadrado ele vai se repetir em todos os termos. Vamos aqui no próximo slide. O próximo é o fator de agrupamento. No polinômio que não exista, tá bom? Um fator que se repete todos os tempos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Para isso, devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Nesse tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. Como assim, professor? Vamos ver aqui nos exemplos. Fatório polinômio mx mais 3nx mais my mais 3ny. Como fica isso? Tá vendo que nos dois primeiros monômios ali, o x se repete? Então, é ali mesmo que a gente vai colocar o quê? O x em evidência. X que multiplica m mais 3n e depois quem se repete lá é o y. Y do lado de fora dos parênteses, m mais 3n. Nesse próximo aqui, então fica como então? mx mais 3n, x mais my mais 3ny, que vai dar o quê? Que vai ser m mais 3n, quer dizer, nós agrupamos. Agrupamos o que aqui? O m com o n, com 3n, e o x com y. Tá bom? Então, fica o quê? O m mais 3n, tá ali entre parênteses, e o xy, um outro fator agrupado. Tem essa forma fatorada para este polinômio do exemplo. Tá bom, pessoal? Caso de dúvidas, eu peço que deixe lá seus comentários. Então, vamos aqui para o trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito? Trinômios são polinômios com 3 termos. Então, vamos lá. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado e a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Perceba que, nesse caso, a letra A, tá bom? O A ali se repete em todos os termos. O fator comum será... Eu tenho desculpa, tenho que testar se o trinômio quadrado é perfeito mesmo. Como o valor encontrado é igual ao termo que não está ao quadrado, o problema é quadrado perfeito. Então a fatoração fica como? Testando se o trinômio quadrado perfeito. Vamos lá, a gente vai fazer aqui a multiplicação. Né? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b ao quadrado. E a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b ao quadrado. Então, o quadrado da soma dos dois termos é igual ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E o quadrado da diferença dos dois termos é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Perceba que a diferença aí está no mais 2ab e no menos 2ab. Tá bem? Então, a ao quadrado menos b ao quadrado, a menos b, desculpa, ao quadrado, então leva o sinal de menos no 2ab. E se fosse o sinal de mais ali
A mais B ao quadrado. Aí levava o sinal de mais na frente do 2AB. Então a diferença é essa. Um é o quadrado da soma, o outro é o quadrado da diferença. E isso é um trinômio quadrado perfeito. Então vamos aqui uns exemplos. Calcule a raiz quadrada dos termos que aparecem ao quadrado. São os passos, tá bom? Multiplicar os valores encontrados por 2 e comparar o valor encontrado com um termo que não apresenta quadrados. Se forem iguais, um é quadrado perfeito, tá bom? Então, vamos lá, quais são os passos? Repetindo. Colocar a raiz quadrada dos termos que aparecem ao quadrado. Quais são os termos? A ao quadrado e B ao quadrado. Qual é a raiz deles? Um é A e outro é B. Multiplicar os valores encontrados por 2, comparar os valores encontrados com um termo que não apresenta quadrados. Se forem iguais, então é o quadrado perfeito. Como nós vimos ali acima na explicação acima. Agora vamos para os exemplos para ficar melhor elucidado, para poder compreender melhor. Vamos lá. Fatorar o polinômio x ao quadrado mais x mais 9. Então vamos lá. A raiz quadrada, de acordo com aqueles 3 passos do slide anterior, tá, pessoal? A raiz de x quadrado é igual a x e a raiz de 9 é igual a 3. Então, multiplicando por 2, encontramos o quê? 2 vezes 3 vezes x, 6x. Então, nesse caso, fica como? X ao quadrado mais x mais 9 é igual a x, que é a raiz do x ao quadrado, 3, que é a raiz quadrada de 9 ao quadrado. Então, ele é um polinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Vamos ver nesse outro exemplo aqui. Fatorar o polinômio x ao quadrado menos 8x mais 9y ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é igual a x e a raiz de 9y ao quadrado é igual a 3y. Fazendo a multiplicação, vemos que 2 vezes x vezes 3y é igual a 6x. Mas, opa, peraí. Não era 8xy? O x é bem diferente que nós achamos as raízes e multiplicamos por 2. É 6y. Então, não é um trinômio quadrado perfeito, tá bom? Então, vamos seguir aqui com a aula. A diferença de 2 quadrados. Como funciona a diferença de 2 quadrados? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Tá bom? Vamos para o exemplo aqui, dessa diferença de 2 quadrados, nesse caso. Para fatorar esse tipo de polinômio a ao quadrado menos b ao quadrado, usamos um produto novo da soma da diferença. Tá? Assim, para fatorar esse tipo de polinômio, deverá ser como? Para fatorar, devemos calcular a raiz quadrada dos dois termos. Então, vamos a um exemplo. Fatorar o binômio 9x ao quadrado menos 25. Nesse caso, a gente tem que sairá a raiz quadrada do 9x ao quadrado, que é igual a 3x, x ao quadrado, raiz é x, e a raiz de 9 é 3, e a raiz de 25 é igual a 5. Então, as raízes são 3x e 5. Então, fica 3x mais 5 vezes 3x menos 5, igual o exemplo ali da teoria ali da diferença dos quadrados. Tá bom? Quem é o A? É o 3x. Quem é o B? 5. Somando. A menos B. Quem é o A? Menos o 3x e o menos 5. 5 é o B. Então, vamos ver aqui o cubo perfeito. Um outro exemplo para a gente usar para fatorar. Os polinômios desse exemplo são ax3 mais 3a2, a2b mais 3ab2 mais b3 mais a3 menos 3a2b mais 3ab2 menos b3. Então, vamos lá, para fatorar o cubo perfeito. Assim, para fatorar esse tipo de polinômio, devemos calcular a raiz cúbica dos termos ao cubo. Tá? Depois é necessário confirmar se o polinômio é o cubo perfeito, igual fizemos no trinômio quadrado perfeito. Tá bom? Se for, elevamos ao cubo a soma ou a subtração das variedades cúbicas encontradas. E como fica isso? Vamos ver. Então, nesse caso, resulta no produto notável do tipo a mais b ao cubo ou a menos b ao cubo. Tem que ser, para ser um cubo perfeito, tem que ser dessa forma. Então, vamos lá. A ao cubo mais 3a2b mais 3ab2 mais b ao cubo é igual a mais b elevado ao cubo. Tá bom?
E A menos 3AB mais 3AB2 menos B3 é igual a menos B ao cubo, né? Se nós fizermos o que eu falei. Tiramos a raiz cúbica do A, do B, né? E ela é dessa forma. São dois tipos de cubo perfeito. No próximo slide, vamos lá para os exemplos, claro. Vamos lá, fatorar o polinômio. Vamos ver se ele é cubo perfeito? X ao cubo mais x ao quadrado mais 12x mais 8. Raiz cúbica de x ao cubo é igual a x. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Porque 8 é 2 elevado ao cubo. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, vamos ver, multiplicando por 3 as raízes. 3 vezes x ao quadrado vezes 2 dá 6x ao quadrado. Ok. Agora vamos ver o 12. 3 vezes x vezes 2 ao quadrado é igual a 12 vezes x. Perceba que no primeiro termo o x é elevado ao quadrado, tá bom? Porque primeiro é o x ao cubo, depois é o x ao quadrado. E perceba que no último termo o 2 mais é elevado ao quadrado, porque lembra lá do 3ab2 e 3a2b? Então, mesma coisa. A gente está aplicando a regra para ver se ele é um cubo perfeito. Então, igual a 12. X ao cubo mais x ao quadrado mais 12x mais 8, então, é igual a x mais 2 ao cubo. Pegamos aí, x de 2 é o cubo, então é um cubo quadrado perfeito, porque bateu lá x ao quadrado e o 12x. Então, ele é a forma fatorada dele é x mais 2 ao cubo. Então, bateu, ele é um cubo perfeito. E no último exemplo, fatorar o polinômio a ao cubo mais menos 9a ao quadrado mais 27a menos 27. A raiz cúbica de a ao cubo é igual a raiz cúbica de 27, de menos 27, menos 3. Então, 3a ao quadrado menos 3 é igual a menos 9a ao quadrado. E 3a menos 3 ao quadrado é igual a 27a. Então, a ao cubo menos 9a ao quadrado mais 27a menos 27 é igual a menos 3 ao cubo. Beleza? Bateu. Verificamos que ele é um cubo perfeito.